Muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Saiu o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, ou seja, um item, digamos, independente de acompanhamento do PIB, até porque a Fundação Getúlio Vargas, o IBGE só divulga o PIB oficial no dia 28 de fevereiro, ou seja, deste mês. Mas a economia cresceu pelo monitor do PIB em 2018, no entanto, a recuperação é bastante lenta. O crescimento foi pouco acima de 1% no ano passado. A Ford anunciou o fechamento da fábrica de caminhões no ABC, a gente fala sobre esse assunto também. O presidente da CNI é preso numa investigação do Sistema S, ou seja, ali é uma investigação sobre supostos desvios em acordos com a CNI e, obviamente, entidades ligadas ao Sistema S. O mercado financeiro, dia de bolsa em alta e dólar em queda. E no estúdio, o crescimento dos investidores pessoa física aqui na B3. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, foram mais de 300 mil investidores que cresceram. O número cresceu em pelo menos 300 mil investidores aqui na Bolsa. Sobretudo, no ano passado, a gente fala disso aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. A montadora Ford anunciou agora à tarde a sua saída do mercado de caminhões na América do Sul. Com isso, vai fechar a fábrica que tem em São Bernardo do Campo, na região do ABC, aqui na Grande São Paulo. A empresa disse que busca uma operação com retorno à lucratividade sustentável na América do Sul e anunciou ter tido um prejuízo no ano passado de 688 milhões de dólares, ou seja, na região na América do Sul, e, portanto, o fechamento da fábrica visa a reacomodar os investimentos da empresa na região. Para você ter uma ideia, essa fábrica de caminhões da Ford no ABC tem 2.800 trabalhadores. A gente viu recentemente também um anúncio da General Motors de que pode fechar fábricas no Brasil, justamente porque a lucratividade no país e na região não tem sido exatamente o que a empresa esperava. Vamos fazer uma comparação e uma lembrança muito rápida. O Brasil está saindo de uma crise econômica, vale lembrar isso. Nós tivemos uma recessão em 2014, pedacinho de 14, 15 e 16. A Argentina sofre uma crise econômica muito pesada neste momento. Então, os dois maiores mercados consumidores da América do Sul ainda, digamos, apesar do Brasil estar melhor que a Argentina, mas ainda está saindo de uma situação bastante delicada, tanto que a gente vai mostrar o monitor do PIB em relação ao ano passado, que foi bem aquém do que, obviamente, se esperava, do que se gostaria. Mas, obviamente, os números também mostravam que não se poderia ter um crescimento tão grande, levando-se em conta todos os fatos do ano passado. Bom, esse dado, portanto, então está aqui muito claramente dessa posição da Ford. Claro que negociações podem ocorrer, mas esse comunicado de hoje diz que a empresa vai fechar essa unidade fabricante de caminhões na cidade de São Bernardo do Campo. É a mais antiga, inclusive, da Ford aqui na América do Sul. Bom, a arrecadação federal caiu agora no mês de janeiro, detalhe que foi pelo terceiro mês consecutivo. Vamos dar uma olhadinha nesses números. Os dados foram divulgados há pouco pela Receita Federal. Em janeiro de 2019, a arrecadação caiu 0,66%. Vamos lá. Foi de 160 bilhões de reais, 160 bilhões e 400 milhões de reais. O recuo, e isso chama atenção, acontece pelo terceiro mês consecutivo. E por quê? Porque em dezembro caiu 1,03%, em novembro caiu 0,27%. Mas vamos só fazer uma outra lembrança, porque em janeiro do ano passado, esses dados são obviamente janeiro deste ano com janeiro de 2018, em janeiro de 2018 houve um ingresso, ou seja, lembra-se da negociação do refis, do refinanciamento de dívidas com o governo federal, que obviamente empresários que estavam na situação de devedores fizeram uma renegociação e na renegociação você tem que aportar um dinheiro à vista. Porque aderiram àquela negociação, naquele mês de janeiro houve uma entrada no Tesouro de 8 bilhões de reais no ano passado. Ou seja, o comparativo de janeiro deste ano com janeiro do ano passado sofre justamente por essa base muito elevada de janeiro do ano passado. Ou seja, mas agora há toda uma previsão de crescimento maior do PIB este ano, ou seja, em torno de 2,5%. Lembrando que o governo acredita que o PIB cresceu no ano passado em torno de 1,4%, era a aposta do governo. Mas se a gente olhar aqui, por exemplo, do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, que usa uma metodologia muito semelhante ao IBGE, teve o crescimento no ano passado, foi de apenas 1,1%. Vamos lá.
a notícia é boa, pelo segundo ano consecutivo a gente registra um dado positivo na economia brasileira, de crescimento da economia brasileira. Esse é o dado positivo, além, obviamente, de ser um crescimento. Lembrando que nós tivemos um declínio gigantesco da economia nos anos de 2015 e 2016, ou seja, tivemos a maior recessão da história brasileira. Mas se eu olhar, por exemplo, com o que a gente teve de dados, por exemplo, dezembro, que foi o último mês do ano passado, e aí a gente fechou o ano passado, houve uma queda de 0,4%. Isso demonstra o quanto o ano passado foi um ano delicado, um ano que foi muito sensível a todas as mudanças que ocorreram. Vamos lá, nós tivemos uma mudança na postura de juros dos Estados Unidos, do Banco Central dos Estados Unidos, aumentando as taxas de juros, e isso faz com que dinheiro aplicado em mercados emergentes, como é o caso do brasileiro, esse dinheiro migra de volta para economias mais sólidas, como é o caso da americana. Depois, em maio, nós tivemos 11 dias da greve dos caminhoneiros, que paralisou o país praticamente, e nós tivemos depois o período eleitoral, com todas as tensões que se espera de um período eleitoral, as incertezas todas, o que fez com que se adiasse uma série de investimentos. Aí a gente tem, por exemplo, no quarto trimestre de 2018 e 2017, cresceu 1%, se eu comparar o quarto trimestre do ano passado com o de 2017, o que demonstra que a economia, apesar da dificuldade, continua crescendo. Digamos, com intensidade menor, em velocidade menor, o que dificulta, por exemplo, a geração de empregos e a redução drástica do atual desemprego, que é muito alto ainda, mas a gente vê exatamente esse crescimento lento, mas enfim, com grandes problemas ainda para tomar o que os economistas chamam de tomar uma tração, ou seja, pegar tração e crescer mais forte. Vamos lá, o PIB de dezembro, que obviamente impactou no resultado do ano, a indústria caiu 3,1%, o comércio caiu 2,6%, formação bruta de capital fixa é investimento da empresa para produzir outros bens. Por exemplo, compra de maquinário, um novo galpão de uma empresa, um investimento que vai gerar exatamente o produto fim daquela empresa. Caiu também, as empresas investiram menos, 1,8%, importações 6,8%. Uma análise rápida da formação bruta de capital fixo. O investimento de dezembro foi postergado para o começo deste ano, quando, obviamente, os investidores, os empresários, teriam já uma postura mais clara do governo que tomou posse no dia 1º de janeiro. Para se ter uma ideia, o PIB em 2018, por esse dado da Fundação Getúlio Vargas, foi de 6 trilhões 764 bilhões de reais. O PIB é exatamente a soma de todas as riquezas produzidas no país ao longo do ano, neste caso de 2018. Daqui a pouco a gente fala do Ibovespa, mas nós, na verdade, podemos falar agora, até porque, diferentemente do que aconteceu no ano passado, o Ibovespa está olhando para o futuro e o futuro começa amanhã. Amanhã está programada uma ida do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional para, pessoalmente, ele, o presidente, entregar o projeto de reforma da Previdência. Esse tão esperado projeto de reforma da Previdência, que hoje é deficitária e compromete os investimentos do governo em áreas essenciais. Ontem eu fiz menção aqui que o custo da Previdência hoje é mais alto, bem mais alto, quase 3 vezes mais alto do que o gasto, por exemplo, com saúde, educação e segurança. Vamos lá, o Ibovespa hoje teve alta de 1,19%. A crise política em relação ao ex-ministro Bebiano não afeta nesse momento o Ibovespa. Está todo mundo olhando para o futuro que começa amanhã, quarta-feira, 97.659 pontos. Se a gente olhar agora as ações, por exemplo, eu separei algumas aqui. Petrobras hoje uma alta de 1,64%. Você se lembra que a Petrobras é uma estatal e estatal tem sempre uma sensibilidade maior a posições ou pelo menos as expectativas que os investidores têm em relação ao governo. Como a expectativa é positiva em relação ao projeto de reforma da Previdência, sobe Petrobras também. Vale subiu 0,35%, que são duas ações que têm peso gigantesco no Ibovespa. Banco do Brasil, com alta de quase 0,5%, 0,46%. Bradesco, 0,6%. E Magazine Luiza, aqui nós estamos falando, não tem peso no Ibovespa muito forte, mas nós estamos falando de varejo e aqui a gente vê uma empresa de varejo subindo 0,30%. Vamos seguir aqui o dólar comercial hoje com uma queda de 0,45% a R$ 3,71. Aqui também tem expectativa positiva em relação a amanhã, ou seja, o mercado investidor está de olho amanhã. Os dados que nós mostramos em relação à arrecadação de janeiro, o PIB de 2018, bom, isso tudo já é passado, agora está se programando uma nova economia para 2019, pelo menos, que pode começar com o projeto que será apresentado amanhã no Congresso Nacional pelo próprio presidente da República. Bom, vamos seguir aqui porque, deixe-me ver, nós temos a Operação Lava Jato, que hoje cumpriu mais 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo. A Vanessa Casalino tem os detalhes. Oi, Vanessa, boa noite.
Nós tivemos um problema no contato com a Vanessa aqui em São Paulo, daqui a pouco a gente retoma. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro, até porque o setor de combustíveis está esperando um crescimento maior agora para 2019. Ficou estável com greve dos caminhoneiros no ano passado, mas, de novo, a gente está falando de um outro mercado que está olhando para o futuro. Maurício, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Piotr, muito obrigado, boa noite. 2018 ele não foi um ano bom para o mercado de combustíveis aqui no Brasil. O setor registrou um crescimento quase imperceptível, 0,025%. De acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, os problemas que afetaram a economia provocaram um fraco desempenho. Alto do preço da gasolina também serviu para afastar os consumidores dos postos. Para se ter uma ideia, em 2018, a venda de gasolina em todo o país caiu 13,1% em comparação com o ano anterior. Por outro lado, o etanol voltou a ficar competitivo e se transformou na primeira opção dos consumidores, tanto que a venda do etanol subiu 42,1% em 2018. O motivo foi o preço mais barato. Já o diesel encerrou o ano passado como o combustível mais consumido no país, com uma alta nas vendas de 1,4%. Para 2019, a ANP aposta que o diesel vai ampliar ainda mais o volume comercializado, o que vai ajudar o setor de combustíveis voltar a crescer de forma mais expressiva. Pelos cálculos da ANP, o crescimento deve ficar um pouco acima do PIB, o Produto Interno Bruto do país. Isso representa algo além de 2,5%, já que a previsão do Banco Central é de que o PIB brasileiro deve fechar 2019 em 2,48%. Para melhorar ainda mais esses números, a agência reguladora diz que é necessário ampliar a transparência e a competição no setor de distribuição. Dessa forma, teremos preços mais baratos e certamente são mais atraentes para os consumidores. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos tentar retomar o contato com a Vanessa Casalino aqui em São Paulo sobre mais essa operação da Lava Jato, com uma série, são 12 mandados de busca e apreensão. Vanessa, boa noite, bem-vinda. Oi, Piotr, obrigada. Boa noite a você, boa noite a todos. Esta fase, a de número 60 da Lava Jato, levou agora há pouco ao pedido de demissão de Aloysio Nunes Ferreira da presidência da Agência Paulista de Investimentos, a Invest SP. Na casa do ex-senador e ex-ministro das Relações Exteriores do governo Temer, foi cumprido um desses 12 mandados de busca e apreensão. Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, o principal alvo, foi preso hoje aqui em São Paulo, uma prisão preventiva, aquela que pode durar todo o processo. Ativos financeiros dos dois foram bloqueados pela Justiça. Paulo Preto é apontado como operador financeiro do PSDB. É tido como peça-chave em um esquema descrito pela Força Tarefa da Lava Jato como um complexo e sofisticado método de lavagem de dinheiro em favor da Odebrecht para que a construtora irrigasse campanhas eleitorais e pagasse propina a agentes públicos e políticos. Em uma das transações, em 2007, um cartão de crédito vinculado à conta de Paulo Preto teria sido emitido em nome de Aloysio Nunes Ferreira. O banco teria sido orientado a entregar o cartão a Aloysio Nunes em um hotel na Espanha, onde o ex-ministro estava hospedado. Ainda de acordo com as investigações, Paulo Vieira de Souza mantinha aqui em São Paulo um apartamento para guardar dinheiro em espécie que era usado no esquema. Lá estavam mais de 100 milhões de reais, tanto dinheiro que teve de ser retirado do local em vans, segundo a Força Tarefa. Paulo Preto é ex-diretor da estatal Dessa, aqui de São Paulo, e réu em outras 2 ações penais que investigam obras do Rodoanel e do Sistema Viário do Estado. Ele cumpriu o chamado recolhimento domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica. Já tinha sido preso outras 2 vezes e solto por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O advogado de Paulo Vieira afirma que não vai comentar a prisão de hoje porque não teve acesso a qualquer documento sobre o caso. Em nota, o PSDB diz que não é parte no processo e que não mantém qualquer tipo de vínculo com Paulo Vieira de Souza. A Odebrecht também, em nota, afirma que tem colaborado com as autoridades. Na carta de demissão ao governador de São Paulo, João Dória, Aloysio Nunes diz que o fato provocou abalo em sua imagem pública e justificou o pedido, dizendo que a repercussão negativa pode atingir o governo. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos falar do crescimento de investidores pessoa física aqui na Bolsa de São Paulo, aqui na B3, um crescimento que aconteceu em janeiro, mas em todo o ano passado também. Os dados estão aqui, foram divulgados recentemente pela B3 em 2018,
850 mil investidores pessoa física em São Paulo. Perdão, é janeiro de 2019. Nós chegamos agora com os dados de janeiro de 2019. Claro que o crescimento maior foi em 2018. Em janeiro de 2019, só neste janeiro foram mais 45 mil novos investidores pessoa física. No ano, e aí nós estamos levando evidentemente o ano 2018 também, o crescimento foi de 38%. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, ele chama bastante atenção. Lá em 2018, eram 536 mil investidores. Vamos lá. Aí nós tivemos praticamente um número estagnado aqui, com muito pouca oscilação. Nos anos de crise, 2015 e 2016 também, na verdade, 14, 15 e 16. Um leve aumento em 2017 para 619 mil. E aí nós tivemos um salto extremamente importante no ano passado. 813.291 investidores pessoa física aqui na Bolsa. E aí, com o incremento de janeiro de 2019, chegamos a 858.475. Vamos entender quem é esse investidor, o perfil do novo investidor. De 36 a 46 anos, 27,5% tem essa idade, está nessa faixa etária. Pouco menos que isso, 23%, de 26 a 35 anos. Isso quer dizer 51% tem entre 26 e 46 anos, nesta faixa aí de 20 anos, justamente quando as pessoas estão começando a fazer grandes investimentos, a fazendo grandes compras, por exemplo, casa, carro e tudo mais, mas também com investimento aqui na Bolsa. 76% são homens, 70% moram nos estados de São Paulo e no Rio de Janeiro. Bom, daqui a pouco eu falo sobre esse assunto, logo depois do intervalo. O Felipe Paiva, que é diretor de relacionamento aqui da B3 com clientes, a gente esmiuça um pouquinho mais esses números e entende o quanto que a Bolsa está chamando a atenção de novos investidores para a gente ter esses números que nós apresentamos há pouco. Logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico, eu aguardo você. Já de volta com o Cenário Econômico para falar justamente sobre o tema que eu abordei um pouquinho antes do intervalo, sobre esse aumento do número de investidores pessoa física aqui na Bolsa de São Paulo, na B3. O Felipe Paiva, diretor de relacionamento com clientes da B3, está comigo aqui no estúdio. Boa Felipe, noite. seja bem-vindo. Muito obrigado. Os números chamam a atenção. Eu vou retomar aquele gráfico, que o gráfico é extremamente importante. Podemos exibir novamente o gráfico de crescimento aqui da B3 dos investidores? Está aqui, olha, se a gente pegar em 2008, há mais de 10 anos, eram 536 mil. Para 858 mil agora, é mais de 300 mil em 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Claro, com um salto espetacular agora no ano passado e também com os dados de janeiro. Na sua opinião, o que tem trazido cada vez mais investidores pessoa física aqui para a B3? Isso é muito marcante, né, Piotr? Bom, primeiro, boa noite a quem está nos vendo na TV Brasil. Esse é um número muito marcante que a gente tem acompanhado mensalmente, são recordes atrás de recordes e que eu atribuo a isso, né? A questão do cenário macroeconômico é muito importante. Então, essa taxa de juros baixa e constante em 6,5, né, tem feito as pessoas saírem da zona de conforto. Então, aquele rendimento fácil da poupança que existia no passado, hoje não existe mais. Ou da renda fixa também, né? Ou da renda fixa. Títulos de renda fixa. Títulos que a gente pode falar um pouco sobre isso também, mas as pessoas estão procurando outras alternativas de investimento. Então, isso reflete esse crescimento que nós tivemos no ano passado, as pessoas experimentando outros tipos de investimentos e a Bolsa foi uma repercussão disso também. Não é porque também nunca se falou, além evidentemente dos recordes que a Bolsa tem, que o Ibovespa tem tido nos últimos tempos, e a gente fala disso com a frequência que eles acontecem, e a frequência foi alta, tanto no ano passado quanto neste ano. Neste janeiro foi espetacular para recordes do Ibovespa. Mas, além disso, nunca se falou tanto em investimento em ações, no mercado de capitais, do que se tem falado agora como investimento de longo prazo também. Nós já trouxemos o Barsi aqui, o Luiz Barsi aqui algumas vezes, e ele fala sobre investimento de longo prazo, que é um investidor icônico, diga-se de passagem. Isso também não ajuda a percepção de que aquela ideia de que a Bolsa é arriscada, é só para profissionais? Não, depende de como você orientar seu investimento, não é? Isso mudou muito e você demonstrou aqui com alguns números o crescimento que tem tido na faixa etária de 26 a 46 anos. 51% está nessa faixa etária. 51% nessa faixa etária. Então, o que tem acontecido? Esse tipo de movimento é quase que uma mudança geracional. Então, as pessoas estão aprendendo que agora a Bolsa também é um investimento de longo prazo. Então, estão mirando empresas que pagam bem dividendos, olham para a carteira
como um todo, olham como uma alternativa de investimento à poupança. Então, não fica só mais restrita à poupança e pode experimentar outros investimentos. E a Bolsa tem sido uma alternativa de investimento para esses Felipe, investidores. você falou sobre dividendos. Eu vou lhe contar uma história. Uma vez, exatamente num evento desses de investimentos, uma pessoa se levantou e disse assim, eu não invisto na Bolsa porque eu não sei quando está na alta e está na baixa. Ela imaginava que a única forma dela ganhar recursos investindo em bolsa era comprando na alta e vendendo na baixa. Comprando na baixa e vendendo na alta. E aí, obviamente, é uma operação de mercado que precisa de muita atenção. Aí foi exatamente quando alguém falou, não, escuta, as empresas pagam dividendos. A Petrobras acabou de pagar dividendo fantástico recentemente, ou seja, essa história de entender melhor o mercado de ações, as pessoas só vão onde elas sabem o que acontece. Informação é vital, não é? Vital, e isso tem se transformado no país. Eu também atribuo no ano passado uma mudança muito relevante das instituições financeiras na forma de simplificar a comunicação com o público em geral. Então, tem se notado a diferença de se comunicar com investimentos, trazendo mais simplicidade, trazendo educação financeira. Esses portais de internet, de redes sociais estão falando muito e cada vez mais sobre investimentos, não só em ações. Nós também tivemos recordes no Tesouro Direto. Então, nós tivemos 858 mil pessoas em ações e praticamente 845 mil pessoas no Tesouro Direto, que é um investimento, que é um produto da Secretaria do Tesouro Nacional, em parceria com a B3. Mais de longo prazo e mais, digamos, mais de seguro longo prazo, do ponto de vista que você não precisa tão acompanhar. Tão seguro quanto a poupança, né? Então, as pessoas estão experimentando outros tipos de investimentos. Por quê? Porque estão saindo da zona de conforto dado o cenário macroeconômico e as instituições financeiras estão atuando de uma forma muito mais arrojada em mídias digitais e redes sociais, o que explica aquela geração de 26 a 46 anos serem muito importantes nesse crescimento. Mas é uma geração que não vai perguntar nada para o gerente do banco, ela faz sozinha, ela procura na internet, até porque é uma geração que vive disso. Mas os bancos não oferecem ações, nunca ofereceram ações. Se a gente tivesse esse incremento, a gente não poderia pegar também uma faixa importante dos acima de 46 anos? Sabe que isso tem mudado muito, viu, Piotr? Isso era um mito que a gente tinha, né? Os bancos se reposicionaram completamente, por isso que eu digo, as instituições financeiras têm se reposicionado para atender essa nova demanda. Então, o investidor da poupança está batendo lá na mesa do gerente e perguntando para ele, qual outro investimento eu tenho, porque a poupança não me traz mais aquele rendimento que eu tinha constante no passado, né? Mudou. Então, os gerentes estão tendo que trazer essa nova linguagem mais simples, outros produtos financeiros, e aí entra o Tesouro Direto, entra as próprias ações, LCIs, uma série de siglas que a gente ouve aí, CDB, LCI, LCAs, são todas alternativas para que esse investidor saia da poupança e traga recursos para investimentos que tragam retornos maiores. Você acha que a gente está chegando naquilo que eu ouvi em, acho que 1999, num curso aqui na Bolsa que vim como jornalista. Aliás, a Bolsa de São Paulo tinha acabado de incorporar a Bolsa do Rio naquela época, fazia muito pouco tempo, e se falava, vamos popularizar o mercado de capitais entre as pessoas. Passaram-se, estou falando de 99, quase 20 anos, praticamente, porque no final de 99 esse curso. A gente está chegando nesse nível de popularizar o mercado de capitais, tal como o grande exemplo que se usa os americanos têm em relação à compra de ações. O cidadão compra ações nos Estados Unidos de uma maneira mais natural do que qualquer outra pessoa no mundo. A gente está chegando, digamos, estamos nesse caminho ou não? Posso afirmar que sim. Afirmo que sim, porque se esse cenário macroeconômico se estabilizar, nós continuarmos vendo taxas de juros nesses de 1 dígito, de 6,5%, os próprios contratos futuros negociados aqui em Bolsa apontam taxas de juros para janeiro do ano que vem, para janeiro de 2021, mantida essa taxa de 6,5%, 7%. Então, de novo, as pessoas vão ter que sair dessa zona de conforto que elas tinham em relação à poupança. Isso vai fazer um movimento que nós vimos aí comprovados nos números, né, de outras alternativas de investimento. Então, tendo a afirmar que sim, estamos vivendo uma nova realidade no país. Mas posso repetir o gráfico? Temos o gráfico novamente, porque o gráfico é extremamente interessante. Podemos encher a tela, talvez? É exatamente isso. A gente vê aqui uma estabilidade de 2008 até 2016, quando a gente tem de volta, e aqui nós podemos falar da recuperação, da saída da recessão e a recuperação da economia brasileira. Isso, obviamente, também impacta, né? Total. E eu achei que eu viria aqui e a gente ia falar dos 100 mil pontos do índice Bovespa, né? Mas não batemos ele... Ainda não. Mas né? A Bolsa estava positiva A Bolsa foi positiva, mais de 1%. Isso faz uma grande diferença no investidor procurar esse tipo de investimento também.
Felipe, obrigado pela gentileza. Obrigado você. Felipe Paiva conversou conosco aqui da B3 sobre esse aumento importante de investidores pessoa física aqui na Bolsa de São Paulo. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã, às 7 da noite, aqui do estúdio da B3, no centro da cidade de São Paulo. Até lá, hein?